que é a Bíblia? Se alguém lhe perguntar, por você estar portando este livro, o que é a Bíblia? Qual seria sua resposta? Vamos para a própria Bíblia, porque ela se explica, ela auto se explica. A Bíblia é um livro totalmente espiritual. Sim, totalmente espiritual. O escritor aos Hebreus, falando sobre as palavras escritas neste livro, a Bíblia Sagrada, no capítulo 4, verso 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta, preparada, poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, é um livro espiritual. O Espírito é o agente de Deus que trabalha no oculto do ser humano, porque ele examina a mente de Deus e revela para nós o que está escondido e oculto. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos nos examinando, estamos fazendo uma introspecção dentro de nós mesmos e fazendo uma avaliação e vendo quem realmente nós somos. Porque a palavra de Deus é esse instrumento sondador que revela e diz para nós quem realmente nós somos. É a régua de Deus que evidencia o quanto estamos certos ou errados diante de Deus. Só a Bíblia faz isto. Eu poderia usar um dos vários livros que eu tenho aqui na minha estante. Porém, eu não usarei nenhum deles, não faço uso, quando estou pregando, de livros, porque eles não são a palavra de Deus. Eles citam a palavra de Deus, mas não são eles a palavra de Deus. Nenhum outro livro do mundo, por melhor que seja, pode ser comparado à palavra de Deus. Eu quero trazer para você, meu querido irmão e meu amigo, alguns textos que estão escritos na Bíblia, para dizer e provar que a Bíblia Sagrada é um livro espiritual. Aliás, a gente não prova nada. A Bíblia não tem que ser provada. Deus não tem que ser provado. Ele é Deus, independente daquilo que eu creio ou não. A palavra de Deus é espiritual, ela é o que é, independente daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito ou não, ela permanece sendo a palavra de Deus. Apenas para trazer à nossa mente, refrescar um pouco a nossa mente, acrescentar a nossa fé na palavra de Deus, eu quero citar para você alguns textos que estão escritos nela. Antes disto, a palavra de Deus revela a mente do próprio Deus através da palavra escrita. Acredite que tudo o que Deus queria que nós soubéssemos, Deus deixou escrito na sua palavra. Repito, tudo que Deus queria que nós, humanos, soubéssemos, Deus permitiu que fosse escrito na sua palavra. Nenhuma palavra ficou fora daquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Deus não é pego de surpresa como quem dizendo, eu deveria ter escrito isso, mas não dá mais tempo porque o escritor já preparou o texto, já escreveu o texto. Não. Lembre-se, a palavra é inspirada e escrita por homens movidos pelo Espírito Santo, naquela revelação especial que Deus lhes dera para escrever tudo o que Deus queria que a gente aprendesse e ensinasse. Vou citar para você João, capítulo 21, versículo 25. João, escrevendo no seu evangelho a palavra de Deus, ele disse: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escritas, cuido que nem ainda o mundo todo
poderia conter os livros que se escrevessem. João está dizendo, olha, os 66 livros, especialmente os 27 livros do Novo Testamento, é uma compilação de tudo aquilo, é um resumo de tudo aquilo que Jesus disse e fez. Porque se fôssemos escrever tudo que ele disse ou que ele fez, ele disse o mundo inteiro não caberia os livros que fossem escritos. Portanto, a palavra de Deus, ela é muito maior, ela é muito mais poderosa do que aquilo que você e eu pensamos. Por mais que se conheça a palavra de Deus, nunca nos formaremos no conhecimento dela, porque ela representa para mim e para você a mente do Deus da palavra. Quero citar mais um outro versículo interessante que está em 1 João. Agora, João, o evangelista, ele escreveu também, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 3 cartas lá no Apocalipse. Perto do Apocalipse, inclusive, ele também escreveu todo o Apocalipse, a revelação de Deus. E ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13, dizendo para nós o seguinte: Estas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus, razão pela qual Deus permitiu que João escrevesse estas palavras que estão escritas. Ele diz, estas palavras eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que crendo vocês tenham a vida eterna. É através da palavra que nós obtemos a fé, que nós podemos obter a salvação. Sim, está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, confira lá, por favor. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus escrita. É lindo a gente examinar a palavra de Deus. Agora eu quero citar para você um texto que é maravilhoso, a fim de acrescentar a sua fé, refrescar a sua mente. Eu sei que milhares de pessoas para as quais eu estou falando sabem disto perfeitamente, mas eu quero trazer à sua mente, refrescar a sua mente. Você que não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, eu quero trazer para você especialmente o que Deus permitiu que João escrevesse no Apocalipse. Na abertura do capítulo 1 do Apocalipse, que é a revelação de Deus, ele escreve o seguinte, versículos 1, 2 e 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu Espírito as enviou e as notificou a João, seu servo. Está vendo aqui João sendo usado, notificado, escolhido para receber a revelação espiritual e especial de Deus para escrever o Apocalipse. Assim foi toda a Bíblia Sagrada. Chegamos no versículo 2, ele diz, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. João escreveu o que ele viu, o que ele estava vendo e o que iria acontecer. 3 profecias interessantes estão no Apocalipse. E ele chega no versículo 3, ele diz algo interessante para nós. Ele diz assim, bem-aventurado, feliz, é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você se julga uma pessoa feliz? Com certeza. Será feliz, completamente feliz, quando você começar a entender que feliz são aquele que lê, e são aqueles também, felizes aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Sabe por quê? João termina o capítulo 22
do Apocalipse, e ele resume dizendo o seguinte: versículo 17 do capítulo 22, ele diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Versos 18 e 19 é muito interessante o que João disse ou escreveu sobre a veracidade da palavra de Deus escrita. E Deus move a João, usa João, revela para João aquilo que está no seu coração sobre essa palavra, sobre a Bíblia Sagrada, e João fielmente escreve sob a orientação do Espírito Santo. E ele diz no versículo 18, porque eu testifico, Deus falando, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ele está citando uma passagem aqui do Velho Testamento, especialmente do livro de Deuteronômio, quando Deus falava ao povo de Israel que lhes dava a palavra escrita, não era para acrescentar ou não era para tirar absolutamente nada da palavra escrita. O versículo 19 ele diz, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro ou deste livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. É isso que ele está dizendo para nós. Aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, não têm o direito de acrescentar absolutamente nada. Não têm o direito de tirar absolutamente nada. Dói o meu coração em ver muita gente usando este livro para acrescentar a este livro as suas palavras como se elas fossem verdadeiras ou a palavra de Deus fosse incompleta. E aqueles que acrescentam, que diminuem e que acrescentam da palavra de Deus? Eu sei que eu estou falando a pessoas que conhecem pessoas assim. Diz a teologia bíblica que um texto sem contexto é pretexto para heresia. E existem muitos hereges usando a palavra de Deus para te enganar. Inclusive, Satanás, lá no capítulo 3 de Gênesis, ele usou a palavra de Deus para enganar a Eva. Ele usou no capítulo 4 de Mateus para tentar enganar Jesus. Ele continua usando a palavra de Deus para nos enganar. Tome cuidado. A palavra de Deus é completa. Nada ficou por ser escrito e nada foi acrescentado daquilo que Deus queria que nós soubéssemos. De modo que se alguém tentar te enganar usando a palavra de Deus, só tem uma maneira de você não ser enganado, é conhecendo a palavra de Deus. Portanto, leia a palavra, examine a palavra, conheça a palavra e não te deixes enganar. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui usando essa palavra santa, pura e verdadeira. Essa palavra que revela para nós a mente do Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de saber que homens no passado foram usados para falar a palavra, para escrever a palavra, e nós temos o privilégio hoje de poder lê-la, de poder entender por causa do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo, Deus. Conduza, Deus, as famílias à luz da Tua palavra. Ajuda-nos a não sermos enganados, mas dá-nos, ó Deus, a graça de conhecer a Tua palavra. Que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado entre nós. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Querido irmão e amigo, espero que você tome gosto pela palavra de Deus e comece a ler, se é que não
ainda não começou. Que você possa fazer uso diário da leitura da palavra de Deus. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te instruir. E você será sábio. Com certeza absoluta é o que Paulo disse a Timóteo. Um forte abraço a você e sua família. Eu te espero e nos vemos na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.